Bom, a partir daqui, eu gostaria de alguma forma, ter alguns comentários a respeito de um estudo que a própria Secretaria de Previdência Social realizou, analisando um pouco os impactos de uma possível desoneração. Grosso modo, eu não vou me deter nesses dados, porque, não, como eu disse, não é a minha praia, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para alguns indicadores básicos que a própria Secretaria tem destacado. O primeiro dado importante é o seguinte: considerando o exercício relativo a 2006, ela fez-se uma estimativa, tá, bastante preliminar, considerando a eliminação de um ponto percentual de contribuição patronal. Tá? Se nós, considerando a receita de 2006, eliminássemos um ponto percentual por ano de contribuição, tá, isso resultaria em uma perda de arrecadação da ordem de 3,1 bilhões no ano. Certo? Uma desoneração da ordem de 6 pontos percentuais implicaria, se distribuída ao longo de 6 anos, como de alguma forma a proposta de emenda constitucional faz supor, implicaria uma perda, certo, da ordem de 18,7 bilhões. Então, a perda do ponto de vista da arrecadação, ela é bastante substantiva e ela precisa ser ponderada, certo, quando a gente considera a possibilidade de implementação dessa medida. Caso a contribuição patronal fosse reduzida sem que uma nova fonte de receita fosse criada, haveria necessariamente, seria preciso, a expansão expressiva e imediata da massa salarial das empresas em geral, para que o patamar de arrecadação se mantivesse o mesmo, o que não me parece possível de ocorrer, certo? Pelo que eu falei inicialmente, quer dizer, eu sou daqueles que não veem uma relação direta entre perda de desoneração e aumento do emprego formal. Quer dizer, essa equação, para fechar, implicaria, tá, um aumento substantivo da massa salarial. Insisto, que eu acho que não está posto de imediato como uma possibilidade, e nem parece que seja esse o cenário com que o Ministério da Fazenda trabalha. Ao admitir, inclusive, a forma de redução gradativa, justamente o que se tenta é mitigar o impacto na arrecadação, na expectativa de que haja alguma formalização ao longo desse tempo e na expectativa de que outros mecanismos de arrecadação venham compensar essa desoneração em folha. Então, quando a necessidade de compensação é colocada em termos de vínculos formais adicionais para gerar a arrecadação compensatória necessária, fica evidenciada a dificuldade de se neutralizar o impacto da desoneração apenas com os efeitos da própria medida sobre o emprego formal, tá? Ou sobre o rendimento dos empregados com carteira. Ou seja, esperar que a desoneração, tá, cumpra esse efeito por meio da expansão dos empregos e da massa salarial, eu diria que é esperar algo que não deverá se comprovar. Quer dizer, quem conhece um pouco de economia, eu não conheço nada de arrecadação previdenciária, mas eu conheço um pouco de economia, sei quais são os mecanismos de funcionamento do mercado de trabalho, conheço um pouco. Né? Eu, a Rosana ali, que também militou muito nessa seara, também conhece, sabe como funciona essa engrenagem do mercado de trabalho. E dificilmente isso vai se dar. Com relação à proposta, o que eu acho que é importante ressaltar sobre ela, sobre a proposta de emenda constitucional? Em primeiro lugar, acho que ela tem o mérito de não incluir modificações abruptas no modelo de custeio previdenciário que existe hoje. Certo? E que pese, ainda que se possa discutir se essa é ou não a melhor forma, quer dizer, acho que há na proposta o mérito de ela não propor uma mudança abrupta. Eu já ouvi de gente da área tributária sempre o argumento de que o melhor tributo é sempre o tributo velho, né? Quer dizer, toda vez que você abre mão, você cria um novo tributo e estabelece algum tipo de mecanismo novo, você está muito mais fadado a perder receita de imediato do que a ganhar, ainda que no tempo isso possa se alterar.
A segunda coisa importante que eu acho que está presente na proposta é a ideia de que a folha de pagamento continua a ser o elemento básico da tributação destinada ao financiamento da Previdência Social. Certo? Eu sou um daqueles que entendem que essa continua a ser ainda uma das... não só continua, como deve continuar a ser, uma das principais fontes de financiamento da Previdência Social. Certo? Ela estabelece uma vinculação direta e ela dá uma segurança no que diz respeito à destinação dos recursos, certo? E à sua própria vinculação. Seja porque se mantém a remuneração como base principal de incidência, e, no caso do trabalhador, quanto da empresa. Então, você tem aí um instrumento importante de controle e garantia da arrecadação previdenciária. Ao mesmo tempo, o texto da PEC consolida a permissão para que determinados segmentos substituam a contribuição sobre folha por outra incidente sobre receita, que vai justamente na linha daquele debate que eu mencionei, certo? Seja o faturamento, seja o resultado dos negócios, como na agroindústria, produtor rural, pessoa jurídica, pessoa física, enfim. E prevê a possibilidade de desoneração da folha de pagamento por meio da substituição parcial desta fonte por outra fonte de receita. Acho que o texto traz, de alguma forma, algo importante ao prever, ao transformar, na verdade, no imperativo constitucional, o princípio da substituição da folha, certo? E isso precisa ser ponderado. Portanto, há essa previsão constitucional da substituição da folha por uma outra fonte de receita. Qual é, eu acho que, a questão fundamental? Quer dizer, para além, certo? Para além dos impactos diretos ou indiretos no mercado de trabalho, o que eu acho que é importante considerar é o seguinte: a redação proposta, do jeito que ela está, ela faculta a substituição parcial da contribuição patronal sobre folha de pagamento da alíquota do IVA-F, certo? Um percentual do produto da arrecadação desse imposto seria, então, destinado exclusivamente ao financiamento da Previdência Social. Quer dizer, eu acho que isso é um ponto relevante a se considerar no debate. Mas, no artigo 11 da PEC, está determinado o encaminhamento de projeto de lei que definiria a redução gradativa da alíquota patronal sobre folha, certo? Então, essa regulamentação posterior ao texto constitucional é, em larga medida, definidora, certo, dessa mudança. Eu sei que há um argumento importante de que o imperativo constitucional conta, e conta muito. Mas nós temos histórias, nós temos outros casos na legislação brasileira de que imperativos constitucionais continuaram vigorando sem a devida regulamentação em lei. Então, preocupa, sobretudo, certo, o fato de que amanhã ou depois haja uma mudança, certo, no sentido da desoneração da folha e do estabelecimento de uma contribuição substitutiva, e que não venha a ser, de alguma forma, regulamentado em lei esse processo de substituição, o que deixaria não só uma lacuna do ponto de vista legal, mas afetaria drasticamente o comportamento da Receita Previdenciária. Me parece que essa é uma questão fundamental. O artigo 11, portanto, determina a regulamentação da desoneração parcial, mas não vincula essa medida à substituição da base de financiamento que está facultada no artigo 195. Então, do jeito que está redigida, a PEC permite a redução da contribuição patronal sobre folha, sem que seja definida a fonte substitutiva exclusiva de receita para o regime geral.